0,8509. 0,8509. Guarda esse número. 85 centavos por quilo de ATR. É isso mesmo. Foi o que o Consecana São Paulo pagou agora em julho de 2026. Quer saber tudo sobre a crise da cana-de-açúcar? Será que é uma crise mesmo? Quer saber o futuro do ATR no curto e médio prazo? Para onde o setor está indo? Qual o cenário que se desenha? Fica comigo que esse vídeo você vai descobrir tudo e muito mais. Agora presta atenção na parte que vai te incomodar, porque você já sabe, eu trago incômodo para você sair da zona de conforto e ir entender, descobrir o que está acontecendo no setor específico que hoje é cana-de-açúcar. A cana do produtor e da produtora, a cana, o ativo, a planta, não piorou. Ao contrário, melhorou muito. Até 1º/6, o ATR físico, né? Você vai entender o que é ATR físico, que é a cana mesmo, o peso, estava em 119,73 quilos por tonelada. 2,35% melhor que a safra passada. Mas, como pode isso? A cana ficou melhor e quem a produz está recebendo menos. E não é pouco. 19% a menos no fechamento 25-26 em comparação. Como sempre, eu não vim te dar boa notícia. Eu vim te mostrar 4 coisas que estão tirando dinheiro do bolso do produtor e da produtora nessa safra de 2026-27. E para piorar, esse dinheiro deve ficar no bolso por algum tempo. E isso é que você precisa estar atento. Quanto? Por quê? O que está acontecendo de verdade com o setor sucroenergético, um dos mais importantes do Brasil historicamente? Fica até o final porque você vai descobrir o que pressiona e abala um dos maiores do agro. Das 4 coisas que eu te falei, a quarta é a mais importante e a que mais derruba produtor e produtora, porque ela não é mercado, ela é documental. E tem uma data que já passou, faz um pouco mais de uma semana, que poderia ter te ajudado. Será que dá para te ajudar ainda? Bora lá descobrir tudo isso e muito mais. Antes, se você não me conhece, eu preciso me apresentar. Eu sou o Bruno Mazo, sou advogado e nós somos a Rocha Mazo Advogados. Somos advogados do produtor e da produtora rural e queremos te levar no caminho do crédito rural. Se quiser saber mais, clique no primeiro link da descrição do vídeo que você acessa o nosso site. Inclusive, se for do seu interesse, no próprio site você agenda a sua consulta. É muito fácil. Você clica no link, vai em agendar seu atendimento. E daí você vai direto para o nosso WhatsApp. Por lá, você conversa com o nosso time que está preparado, pronto para te atender. O Pedrão está aqui comigo mostrando na tela como tudo funciona passo a passo. Nós buscamos sempre entender a saúde do seu negócio, porque é assim que gostamos de trabalhar aqui. Agora, especialmente que as regras do crédito rural estão mudando como nunca. Já atendemos produtores que chegaram aqui com 1 milhão em dívidas até 70 milhões de reais em dívidas e, apesar das particularidades, o caminho é o mesmo. Então, se quiser entender a sua situação e a melhor solução para o seu caso, é só clicar no link da descrição. E não é só, você já está acostumado. No primeiro comentário desse vídeo tem a nossa newsletter. É um presente nosso para você, que é um resumo do vídeo que você pode acessar na palma da sua mão, onde é que você estiver. E mais que isso, comente aquilo que você acredita. O ATR vai se recuperar? A cana ainda será a matriz energética do açúcar e do álcool? Qual é a pressão que o milho vem fazendo sobre o setor? Eu quero saber para bater papo com você. Bora lá, porque o nome errado do problema. Primeira coisa, é a mais importante do vídeo, porque se você errar aqui, vai brigar com a pessoa errada. Lembra que eu falei do ATR físico? Porque existem 2 ATRs e eles não são a mesma coisa. O primeiro, como eu disse, é o físico. Quantos quilos de cana, quantos quilos de açúcar recuperável tem em cada tonelada que saiu do talhão do produtor? Isso é agronomia, variedade, manejo, clima,
corte, idade, ciclo. Isso é lá da lavoura, do produtor, da produtora. O segundo é o preço do quilo do ATR. Quantos reais aquele quilo vale. E isso não tem absolutamente nada a ver com lavoura. É calculado a partir de onde? Dos preços do açúcar e do etanol, como você vai ver agora. Olha a sequência da safra 26-27 para ver onde é que está a grande questão hoje do setor. Abril, valor do ATR, 0,9398. Maio, 0,8579. Caiu bastante. Junho, 0,8657. Oscilação mínima. Julho, 0,859, que é o início lá do vídeo. E o acumulado até agora, 0,8786. E olha o detalhe que quase ninguém comenta. A abertura da safra, quando começou essa safra, já veio com uma perda real de 23,6% em comparação com a safra anterior. Então, a safra anterior terminou num valor, esse ano começou 23,6% a menos e apresentou esses números que estão caindo. É uma realidade. O ano começou perdendo. E é aqui que o dado vira direito. Eu leio contrato de financiamento, parceria e arrendamento todo mês, para não dizer todo dia. Perco a conta de quantos escrevem só isso, lá na cláusula de remuneração. Remuneração indexada ao ATR. Ponto. Qual ATR? Físico ou preço? De qual fonte? De qual versão do Consecana? Com quais descontos? Quais customizações? Contrato que diz só ATR entrega a definição para quem? Para outra parte, ela pode interpretar isso. E quando tá tudo bem, ninguém olha isso. Mas quando o mercado aperta, quem define usa esse poder. Não por má fé, por assimetria. Ele tem a delegação da cláusula contratual para interpretar da maneira que é melhor para ele. Imagina uma usina desse tamanho, um produtor desse tamanho. A assimetria já é normal. Se ele tiver uma arma para interpretar a favor dele, evidentemente que você fica ainda mais assimétrico numa posição de desvantagem. Então guarda isso. Contrato bom separa 4 coisas em linhas diferentes. ATR físico, preço por quilo, tonelagem e descontos. 4 linhas que podem definir a sua boa ou má sorte, especialmente nesses momentos de defasagem. Crise. É crise? Não é crise? Você vai ver se sim. Se os 4 estão embolados numa fórmula só, você não tem como auditar. Não tem como ver se a conta está certa. E o que você não audita, você não discute. Você simplesmente engole. Às vezes atravessado como espinha de peixe, que faz a gente engasgar. Resolveu o nome do problema? Ótimo. Mas nome não paga conta nenhuma. Agora eu te mostro de onde a queda vem de verdade. Não é aquela conversa que você está ouvindo nas rodas de amigos, no futebol, no boteco. Por que está assim? As usinas estão fazendo isso. Calma, você vai ver da onde vem o tamanho do problema e não é pequeno, tá? Segunda coisa, a primeira foi aquela do contrato. A segunda coisa é o produto mais importante, o açúcar. Como é que está o açúcar no mercado? 2023, média anual do açúcar bruto lá em Nova York, que é a Bolsa de Valores, a ICE, que coloca e toma o preço do açúcar mundial. 24,4 centavos por libra peso. Essa é a unidade de conversão. 20 centavos por libra peso. Tá? Porque isso vem lá de Londres, isso é baseado Londres sempre foi o centro financeiro disso, se definiu isso, e como os Estados Unidos seguiu isso, lá usa-se essa terminologia. 2024, 20,74, caiu 4 praticamente. 2025, 16,97. No primeiro semestre de 2026, 14,43. 40% a menos em 3 anos. E o pico mensal de novembro de 2023, 27,31, está uns 44% acima da cotação que hoje
data de gravação desse vídeo, está rondando 15,29 centavos. Aí você me pergunta, mas Bruno, e o futuro? Melhora um pouco, como você está vendo aqui nos gráficos que nós trouxemos para você. A curva do açúcar número 11, que é o principal lá da ICE, da Bolsa de Chicago, está em contango, que é uma terminologia de mercado, quando os contratos futuros de uma commodity têm preços maiores que o preço atual ou que os contratos mais próximos. Então isso mostra o quê? Uma tendência de crescer. Porém, olha os valores que a Bolsa está colocando lá nas suas telas. Que há uma tela, se você quiser comprar aquele contrato para vencer naquela data, você pode comprar, desde que você tenha uma conta. Outubro de 26, logo aqui na frente, 14,65. Março de 27, 15,51. Março de 28, 16,31. E março de 29, ou seja, daqui 3 anos, 16,75. Em Londres, o açúcar branco está parado. Esse aqui é o açúcar demerara, açúcar marrom, o número 11. O açúcar branco, que já é o refinado e já é preparado para o consumo, está entre 468 e 472 dólares por tonelada até maio de 2028, tabelado lá em Londres. Curva parada quer dizer que o mercado não enxerga aperto, não tem escassez à vista. Como você está vendo, a diferença de preço não sobe, é porque os estoques estão controlados, não haverá escassez. Como que o mercado funciona? Demanda e oferta. Muita oferta, a demanda não absorve, preço cai. Muita demanda, pouca oferta, precisa abastecer, preço sobe. Entendeu a lógica? Mais um detalhe, os vencimentos longos, principalmente em 2029, têm liquidez baixa. É só uma especulação e manter posição. Grandes tradings, grandes players precisam ter esses contratos para manter suas posições relevantes no mercado. Então a curva de futuro é preço negociado hoje, não previsão garantida. Entendeu? Tentei trazer isso da maneira mais simples, porque isso aqui é mercado financeiro na prática, bolsa de valores na prática. E é aqui que o dado vira direito de novo. Porque tem produtor e proprietário de terra fazendo uma conta que não fecha. Eu travei açúcar lá na ICE, então estou protegido. Infelizmente, não está. Hedge na ICE protege açúcar em dólar na Bolsa de Nova York. O seu contrato paga TR em real em fórmula consecana aqui no Brasil. Entre uma coisa e outra, tem um risco de base. Quer saber qual é esse risco de base? Ele tem 6 camadas. Presta atenção nessas 6 camadas. Câmbio, prêmio físico, que é aquele que é a diferença entre lavoura e exportação, etanol dentro da fórmula, mix industrial da usina, qualidade da sua cana, produtor-produtora, e a metodologia do índice, que é aquilo que eu falei, como está escrito no seu contrato. Então você pode acertar o hedge para se defender, a sua defesa, comprou lá os contratos para se defender, e continuar recebendo menos. Eu já vi acontecer e com gente muito grande, tá? Segura aí que o próximo dado muda o jogo do seu contrato de ponta cabeça. Terceiro, etanol. E aqui a conta fica cruel. Muito cruel. Até 31/6, aqui no Centro-Sul, nós estamos no interior de São Paulo, foram moídas 216 milhões de toneladas de cana. 4,5% a mais que no mesmo período do ano passado. Produziu 11,51 bilhões de litros de etanol, 20,1% a mais. Olha o tanto. Produziu 10,73 milhões de toneladas de açúcar, quase 13% a menos, 12,7%. Menos açúcar, mais etanol. Traduzindo, houve uma virada de chave lá dentro da usina, mais alcooleira, menos açucareira. Só que o estoque de etanol no Centro-Sul fechou junho com 4,13 bilhões de litros, ou seja, tem mais de 4 bilhões de litros estocados nas distribuidoras e nas usinas. Quase 40% mais do que o ano passado, 38,7%. E o hidratado sozinho, 2,71 bilhões, 52,8% a mais. Qual é o resultado de tudo isso, Bruno?
O preço na usina caiu mesmo com o etanol competitivo lá na bomba de abastecimento do posto. Veja esse dado. Em abril, o hidratado já era 24,6% do combustível da frota leve. Frota leve no Brasil, quase 25% utilizando etanol. O consumidor está comprando e mesmo assim está sobrando. E aqui o dado vira direito novamente. Presta atenção, porque essa é a parte que é mais mal compreendida no setor como um todo. Quem decide esse mix que vai produzir mais açúcar álcool é a unidade produtora, é a usina. Quem paga a conta do mix é você. Quer entender como? Quer descobrir como? O seu contrato está indexado ao ATR, então ele faz de você um sócio do resultado comercial da usina. Porém, você não tem voto de decisão. Quem decide é ela e você está vinculado a isso. Ela migra de um produto que caiu 40% para outro produto com estoque acima de 37%, 38% maior. E a sua remuneração acompanha isso. Não é ilegal, é contratual. E justamente por ser contratual, meu amigo, minha amiga, produtor, produtora rural, você que mexe com cana, é corrigível. Depende de uma negociação bem feita. Então, o que um contrato maduro de cana, bem feito por um agrarista, por um escritório especialista, precisa ter? Acesso ao dado de mix e comercialização da usina, direito de auditoria sobre a conta, contraprova de laboratório, se for o caso, principalmente para contratos maiores, tolerância de pesagem em número, para ver se a cana está sendo pesada corretamente, mostrar lá os borderô de balança, e procedimento de divergência com contrato escrito e prazo. Teve divergência, como eu faço para contestar isso rapidamente, para não ficar esperando um tempão para receber, tá? Isso não é briga, é rastreabilidade. Contrato tem que ser assimétrico, ainda que eles sejam maiores, uma usina, você tem que ter o máximo de paridade, equidade, equilíbrio. Um bom contrato faz as duas partes felizes, e não só uma, como eu vejo muitas vezes, porque o produtor e a produtora não procuram um advogado, assina o que a usina determina, e depois, quando vem uma situação como essa, que está ruim, ele reclama e não tem mais o que fazer. Então agora, sabe qual é o problema de tratar o etanol só como excesso de oferta? Traz mais um detalhe. Teve uma canetada em Brasília no primeiro dia de agosto que mexe completamente nisso. Sempre uma canetada, né? E tem ação judicial em cima, e esse é o próximo bloco que a gente vai tratar aqui. Quarta coisa, já ouviu falar do E32? Desde 1º/8, a gasolina C, que é aquela que é feita a mistura, internada, depois de refinada, ela vem e vai ser feita a mistura. Passa do E30 para o E32, 32% de etanol anidro. Temporariamente, 180 dias prorrogáveis. Por que foi feito isso? Para tentar tirar esses estoques de etanol, pôr na gasolina e fazer o setor reagir. Na prática, isso aumenta em 6,77% o anidro em cada litro de gasolina tipo C. A Única estima demanda adicional perto de 1 bilhão de litros. A Única é representante das usinas, tá? Se você que não sabe. E o Ministério de Minas e Energia estima redução de 900 milhões de litros nas importações de gasolina. Então a gente vai importar menos gasolina, vai colocar mais etanol e vai dar uma equilibrada na conta, beleza? É bom, é ótimo para o anidro. Mas o seu estoque problema não é o anidro. O anidro subiu 17,9%. O hidratado subiu 52,8%, que é aquele que é usado no seu automóvel. Então, o E32 não absorve hidratado. Ele cria canal de demanda por outro produto. E tem mais. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a elevação da mistura, alegando que pode prejudicar a frota e não está provado que, de fato, ele não terá um problema decorrente. Isso nós vamos ver, tem muita gente tratando desse assunto. A medida está em vigor, mas o risco jurídico regulatório continua de pé, como tudo nesse nosso país maravilhoso. E aqui que o dado vira direito mais uma vez, agora de um jeito bem concreto. Pensa comigo, você tem um contrato de fornecimento ou de parceria assinado para durar 5 anos. Geralmente 5 anos no mínimo, é a média. A mistura da gasolina acabou de mudar por 180 dias com ação judicial em cima, possibilidade de prorrogação e discussão da E35 na mesa, porque a previsão é ir até 35% conforme a lei
do combustível do futuro e as políticas de descarbonização mundiais, das quais o Brasil faz parte. Pergunta simples: o seu contrato tem gatilho de reabertura por mudança da mistura? Se não tem, você assinou um contrato de 5 anos contra uma regra que dura 6 meses, apenas a título de argumento de uma situação contratual que se mostra clara. Entendeu? Agora a gente vai para uma cláusula de gatilho objetiva que é muito curta. Mudança de percentual de mistura, mudança de metodologia de índice, criação ou alteração de tributo, mudança de produto ou colapso de mercado devem estar previstos no contrato para equalização. Quantos contratos têm isso? Muito poucos. Qualquer um reabre a discussão da fórmula e a negociação. Sem discussão, abre-se e vamos falar. Agora, se não tiver, não cabe. Só cabe o que está escrito e pactuado entre as partes. Então, isso não é sofisticação de escritório grande. Você pode imaginar isso, precisa ir lá num escritório. Não, você precisa de um advogado bom que entenda disso. Isso é o mínimo para quem vende a matéria-prima num setor onde a política de combustível muda por portaria. Muda por uma decisão do Ministério. Não precisa de muita coisa. E se você acha que a cana só disputa com ela mesmo, próximo bloco vai tirar essa ilusão, porque não é só isso que está pressionando. Quinto, etanol de milho. Já ouviu falar de etanol de milho? Esse dado muda o planejamento para 10 anos, tá? Porque o milho deixou de ser uma oferta marginal. Em 25, 26, o Centro-Sul produziu 9,19 bilhões de litros de etanol de milho. 9,19 bilhões. Até 1 dos 6 já era 1,57 bilhão, a alta de 8,73%, porque está começando a safra. E a Escola de Pesquisas Econômicas, a EPE, projeta que o milho e outros cereais representem mais de 30% da oferta brasileira de etanol até 2035 e até 2050, 50-50, metade. Porque o milho ganha espaço. Opera o ano inteiro, usa milho de segunda safra, o grão é armazenável, coisa que a cana não faz, e ainda gera receita do DDG, que são as rações, o Dry Distilled Grain, óleo de milho e gás carbônico para energia. Só que não é para qualquer um e nem para qualquer lugar, como eu vou te mostrar aqui, porque você pode pensar assim, então eu vou migrar a minha produção de cana para milho. Calma. Muita gente me pergunta isso. Alto lá, calma. Frete, suprimento de grão, mercado do coproduto, capital, integração, usina, indústria, distância, tudo isso decide se o retorno existe ou não. Ele não se replica em qualquer usina. E é aqui que o dado vira direito mais uma vez, só que dessa vez no seu planejamento, não no seu papel. Durante décadas, a lógica foi uma só. Se o açúcar cai, a usina migra para o etanol e o preço do ATR se recompõe. Essa válvula está cada vez mais estreita, porque tem o milho segurando o preço do etanol do outro lado. Você viu que os estoques estão altos? Por quê? Porque tem dois produtos fazendo o mesmo produto final. Traduzindo para sua decisão, renovação de canavial, CCT, irrigação, parceria tecnológica, tudo isso precisa ser aprovado contra um cenário de ATR em decomposição. E não contra um pico de 2023. Tem que ter uma média. Investimento aprovado com memória de 2023 vira dívida em 2027. E assim, o endividamento vai nascendo no agro por decisões tomadas de forma ruins, calibradas e feitas apenas sobre um dado e não sobre o contexto todo. Agora eu quero que você faça uma coisa, porque a gente já está caminhando para o final e para você entender. Faz isso com o vídeo rodando. Pega o último boletim de ATR, o do mês passado. Olha o preço por quilo que estava lá. Escreve num papel ou anota aí no seu celular. Guarda esse número, porque daqui a 3 minutos eu vou te dar outro número de 3 casas depois da vírgula. Quem decide se você recebeu está certo, se o que você recebeu, se é produtor ou não, o produtor recebeu, está certo ou não. Então, antes disso, uma coisa sobre o mercado mundial. Porque tem muita gente te dizendo que o açúcar vai voltar. E a conta não é bem essa. Vamos para o balanço mundial. Aqui mora uma armadilha de leitura que derruba qualquer planejamento. E o USDA projeta. O USDA é o Ministério de Agricultura e Abastecimento dos Estados Unidos, tá? 26, 27, produção mundial de 184,85 milhões de toneladas.
Consumo de 179,99 e estoque de 44,41 milhões. Relação estoque sobre uso, 24,7%. Mas 54% desse estoque está em 3 lugares, Índia, China e Tailândia. Esse é o quadro do açúcar no mundo. Estoque na Índia não é oferta livre, porque lá depende de política de exportação, preço doméstico e logística. Em maio, a Índia proibiu exportação porque estava consumindo tudo. Nova York e Londres subiram com o anúncio, com estoque global elevado ao mesmo tempo. Do outro lado, o Brasil deve responder por 54% das exportações mundiais de açúcar. Metade do açúcar sai daqui. E isso está deixando tudo mais sensível a mix brasileiro, câmbio e aos nossos portos. Ou seja, o risco não é de volume agregado só, é de balanço político e clima. Tanto que estimadores privados vão de déficit quase zero a mais de 3 milhões de toneladas de déficit. Então a dispersão entre os analistas é maior que o próprio movimento de estoque, porque ainda existe uma dúvida. Como tudo no agro, você não sabe efetivamente quanto vai produzir. E aqui, vamos novamente. Quando o mercado é assimétrico desse jeito, a cláusula certa não é a que aposta em preço, é a que sobrevive aos dois extremos, para um contrato bem equilibrado. Por isso eu insisto em piso ou corredor de preço, quando é economicamente possível. E insisto ainda mais no gatilho objetivo de reabertura que eu falei lá em cima, daqueles índices previstos no contrato. Mas cuidado com atalhos. Atalhos geralmente não são bons. Piso sem garantia vale menos que fórmula transparente com contraparte sólida. Se tiver uma conta legal e a outra parte for transparente, talvez seja melhor. Se você fixou um piso lindo com uma usina em dificuldade de crédito, você virou um número, não fixou um recebimento. E tem muita usina em dificuldade. Quem recebe renda indexada precisa medir 2 coisas, presta bem atenção: capacidade de pagamento da usina e concentração da contraparte, se está tudo com ele ou se tem pulverização. Toda a sua renda numa usina só não é risco de safra, é risco na sua carteira. Então agora chegamos ao número que eu te prometi e ele tem 3 casas. 1,045. Esse valor é algo que os produtores de cana, fornecedores com consecana puro, poderiam até 27/7/2026 pedir para a usina pagar. Só que isso venceu. Você está nessa situação? Não sabe? O Pedro vai te mostrar aqui que nós temos um vídeo lá que conta toda essa história. Corre lá para ver, quem sabe dá tempo de você utilizar. Então, não é para se lamentar, porque, de repente, quem sabe, você pode ter isso para o ano que vem e isso fica muito claro que você pode ter um dinheiro para receber. Se for fornecedor, arrendante e parceiro, não tem isso, tá? Então, vamos lá para finalizar tudo isso daqui, tá? Tem muita gente atribuindo a queda da TR à reveição do Consecana. Isso confunde metodologia com mercado. Não foi a metodologia. Foi açúcar a 14,43 e o estoque do etanol a quase 53% maior. A revisão até criou um fator a favor do produtor, como eu acabei de falar, que é esse do outro vídeo que a gente está chamando atenção. O fator que muita gente não vai receber por falta de documento ou de ter se atentado. Agora, a diferença entre perder e ganhar está no papel, está no acompanhamento do mercado e tudo isso é importante você saber. Entendeu? Onde esse vídeo vira decisão para você. Não existe série pública confiável de ATR para 27, 28, 28, 29. O que nós estamos te dando aqui é previsão, de acordo com o que a gente está entendendo do mercado, nas inúmeras fontes que você vai ver lá no final do vídeo. Então, qual é o cenário que a gente está desenhando, que a gente acredita? Num cenário adverso para a próxima safra, de 80 centavos a 92. Num cenário de base de 92 a 1,5 e num cenário altista de 1,5 a 1,20. Se chegar a 1,20, recupera razoavelmente bem. 28, 29, mais ou menos na mesma base, tendo um topo de 1,30 e uma média de 82 negativa no cenário adverso. Então a base depende da recuperação do açúcar, o suporte do anidro 32, a disciplina de oferta e a recuperação do consumo interno. Isso não é uma previsão, é uma régua de previsão que a gente usou aqui. Então, se você anotou os três minutos que você fez lá aquela conta,
Veja se você chega em 85, 95 ou 105, com TCH e ATR físico reais de cada talhão, não com média de boletim. Se você tem um fluxo que fecha em 1,5, você tem um plano. Se você estiver abaixo disso, você não tem um plano, só uma torcida. Entendeu qual é a lógica do mercado e por que nós estamos falando? É uma crise? É um momento? Vai ficar assim? Não vai ficar assim? É isso que você precisava saber, os motivos pelos quais. Então, pega aqui os 5 itens para a gente fechar o vídeo. Primeiro, identifica a natureza do seu contrato, se é fornecimento, parceria, arrendamento ou cessão operacional, cessões de usinas, coisas juridicamente diferentes e não admitem a mesma solução. Muita gente chama tudo de contrato com a usina. Não é igual. 2. Acha a fórmula exata de remuneração e vê se ela separa ATR físico, preço por quilo, tonelagem e desconto. 3. Junta a papelada, romaneio, ticket de balança, laudo de amostragem, boletim mensal, nota fiscal, comprovante de adiantamento e memória de cálculo. Tudo digitalizado. Organiza isso. 4. Confere qual versão do Consecana está incorporada no seu contrato. Se existe algum ajuste final, para ver se você tem possibilidade ainda de tentar aderir a esses 4,5% que estão querendo pagar. 5. Recalcula o caixa nas três faixas. Porque o resumo da safra é esse. A cana melhorou 2,35%, a sua receita caiu 19% por quilo. Não foi culpa sua e nem da metodologia. Foi o preço do açúcar, o estoque do etanol. Você não controla Nova York, você não controla a Índia, não controla o mix da usina, nem a portaria, nem o câmbio, nada. Mas você pode tentar controlar a fórmula pela qual a tua conta é feita. Seu prazo, sua prova, sua cláusula de reabertura. Num mercado onde há essa volatilidade com margem comprimida, você precisa mudar de perspectiva. Porque o produtor olha o preço do ATR e xinga o mercado. Estou ouvindo muitos produtores fazendo isso. Surfou uma baita de uma onda, não se planejou, não se organizou e agora a culpa é do mercado. É do mercado. É no mercado que você está, que o produtor de cana está. Então precisa ter o quê? O olhar do empresário. Ele olha a fórmula que gerou aquele preço, ele já prepara, porque no próximo contrato ele não quer ficar à mercê do mercado. Entendeu? É uma jogada, é algo rápido que um especialista pode te ajudar. Perfeito? É uma crise do setor? É uma crise na cana? Não é? Qual é a sua opinião? A única coisa que a gente sabe é que o ATR caiu, o produtor está recebendo menos, arrendatário está recebendo menos, arrendante, né? E parceiro rural também. Isso gera instabilidade e, de repente, você pode mudar isso no seu próximo contrato. Quer saber como está o seu contrato? Acesse o nosso link e fala com a gente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, comenta no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar e siga as nossas redes sociais. Eu sou o Bruno Mazo, nós somos a Rocha Mazo. A gente se vê no próximo. Um abraço.